eu então entrei com recurso especial para Brasília. Em Brasília, o Benedito Gonçalves, numa cajadada só, numa canetada só, deu essa decisão aí, que é uma decisão onde ele conta a história e dá a decisão dele para dizer que o chamamento tem que ser feito pessoalmente. Isso foi última instância? É a última instância. A última instância, transitou em julgado. Agora é para ser cumprido, o processo já desceu. Ele tinha dado, o daqui do Rio, ele tinha dado uma decisão, né, e depois teve que fazer a decisão em colegiado. Né? Em Brasília não há necessidade também de fazer isso? Não, porque a União poderia, diante da decisão do Benedito Gonçalves, poderia ter requerido para que fosse julgado pelo colegiado. Sim. Mas ele passou o prazo, ele não, e a decisão em favor dessas 6 pessoas é uma decisão que transitou em julgado e agora eu vou tratar de executar. Dr. José Nicodemos é um especialista em terras, especialista em terras da União, especialista numa coisa que pouca gente conhece, que é laudêmio, enfiteus, foro e essas coisas relacionadas e que muita gente desconhece. Só conhece geralmente quando a pessoa tem um contato direto em função de uma compra de um imóvel. E nós somos moradores da península e nós pagamos laudêmio. E o doutor José Nicodemos mandou uma comunicação para vários segmentos, inclusive para o Correio da Península, com a seguinte frase: o processo acaba de retornar de Brasília e agora vamos providenciar a restituição dos valores pagos a título de foros e laudemos, acrescidos de juros e correção monetária. Nicodemos, boa noite. Boa noite. Doutor José Nicodemos, temos eu, 3 moradores da península, estamos articulando essa questão do laudêmio aqui. Eu, Pedro Porfírio, morador de Sambato, Maria Lúcia, moradora do Aquarela, e o Luiz Raul Andrade, morador do Atmosfera. Nós, na verdade, somos muito maior e os 3 viemos para conversar com o senhor para colocar seu esclarecimento ao alcance de todos. O que aconteceu de fato para que o senhor já esteja prevendo que as pessoas que pagaram o laudêmio voltem, tenham seu dinheiro de volta? Bom, eu propus uma ação em favor de 6 moradores, gente que já tinha pago o laudêmio. Tem um que inclusive não tinha pago, aí depositou em juízo. De qualquer sorte, pagou depositado em juízo, uma vez ganha a ação, tem o direito de receber de volta com juros e correção monetária. E a razão está na nulidade do processo do patrimônio da União, que declarou que as terras, desde o Juá até Camurim, na margem sul da Lagoa da Tijuca, essas terras são de Marinha.
Diga-se de passagem que terreno é de marinha, não é da marinha, porque a marinha mesmo ela não tem nenhum grão de areia. É de marinha no sentido de que seria banhada pelo mar. Esse processo do Patrimônio da União é do ano de 1956 e foi feito é um processo que tem vários defeitos técnicos e defeitos jurídicos. Como esses defeitos dão a nulidade do processo, aí eu propus a ação para dizer o processo do Patrimônio da União é nulo porque tem tais e tais defeitos e, consequentemente, ninguém tem que pagar foro nem laudêmio e quem já pagou deve receber de volta. Quais os defeitos? Primeiro defeito. A gente tem que pensar o seguinte, que os terrenos de marinha são terrenos que vêm desde o tempo do Brasil colônia e jamais esses terrenos foram entregues, foram passados a título de propriedade para ninguém. Ninguém se tornou proprietário dos chamados terrenos de marinha. O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa em linha reta. Se medir as reentrâncias, nós vamos ter 14.000 quilômetros. A faixa de marinha é uma faixa de 33 metros, partindo da média das pré-amares do ano de 1831. Ou seja, no ano de 1831, todo ano, nós temos ao longo do ano 26 pré-amares. Então, você tem uma pré-amar de acordo com a posição da Lua, aí você tem uma pré-amar que avança mais sobre a Terra, tem pré-amar que fica mais distante. Então, a lei estabeleceu que tira-se a média entre a pré-amar que ficou lá para baixo, outra pré-amar que ficou cá em cima, tira a média. Aí quando tira a média dessas duas aqui, depois a média das outras, são 26 ao todo, aí traça-se uma linha que fica até cheia de ondulação. E aí, partindo dessa linha, mede-se para dentro do continente 33 metros. Então a gente fica numa estrada, né? Isso é a chamada faixa de marinha. E acontece que o Brasil, com 8.500 quilômetros de costa, o Patrimônio da União ainda não teve a oportunidade de fazer o levantamento, fazer o traçado ao longo de toda essa costa. Ele não teve a oportunidade porque não tem recursos técnicos, não tem a oportunidade porque não interessa fazer esse traçado, enfiar dinheiro no chão para apurar o resultado, apurar essa faixa de marinha, num lugar, por exemplo, onde não tem nem placa de Coca-Cola, na Bahia, no Pará. Ele faz esse levantamento nos lugares onde ele possa ter retorno. Aí, na hora dele fazer o levantamento, ele tem que, de acordo com a lei, ele tem que convocar os proprietários pessoalmente para que esses proprietários venham trazer informações sobre os seus títulos de propriedade, sobre os seus direitos. Venham trazer informações sobre a situação daquela terra lá no ano de 1831 ou em época mais aproximada possível. Então, em resumo, o Patrimônio da União, de acordo com a lei, ele tem que convocar os proprietários para que eles tragam informações a fim de fazer um banco de dados. E aí, essa convocação tem que ser feita pessoalmente. Porque o Patrimônio da União sabe quem é proprietário, porque está todo mundo com o título registrado lá no cartório de imóveis. Ele sabe quem é o dono. E também porque paga imposto de renda. E aí, então, mas o Patrimônio da União, em vez de convocar pessoalmente, chamou pelo Diário Oficial. Chama-se a isso convocação por edital. Ora,
quem é proprietário, o indivíduo compra uma terra, um apartamento, uma casa, ele compra, registra e vai cuidar da sua vida, não tem que estar lendo o Diário Oficial todo dia para saber se o governo está garfando o terreno dele. E aí, então, as pessoas que compraram os terrenos, inclusive empresas, compraram os terrenos e nunca tomaram conhecimento de que o Patrimônio da União ia fazer esse traçado. Daí, o que ocorreu é que todo mundo passou batido. O Patrimônio da União fez a faixa de marinha. E depois de fazer a faixa de marinha, tem que convocar de novo, agora, só aqueles que foram impactados, aquelas vítimas. Porque antes, a primeira convocação, ele chama um universo bem maior. Mas isso se refere aos atuais moradores ou essa convocação deveria ser feita a quem naquele momento? Na época, no caso, o Patrimônio da União fez esse levantamento no ano de 1956. Então, ele deveria, no ano de 1956, eu tenho uma cópia do processo, e na cópia do processo está lá uma planilha com o nome de todos os proprietários de terras aqui. Tem gente que até não morava aqui, mas tem um endereço lá em Copacabana, em Botafogo, comerciantes com endereço no centro da cidade. O Patrimônio da União deveria convocar pessoalmente um universo bem maior para fazer o tal banco de dados. Depois disso, ele faz o traçado. Aí ele estabelece qual é a faixa de marinha. Aí ele vai verificar que dentro dessa faixa de marinha tem fulano, cicrano, beltrano, Sancho, Martins, etc., um bandão de gente. Aí ele tem que convocar agora essas pessoas para dizer, olha, você pensava que era dono, mas não é. Você pensava que era dono porque você tem um título de propriedade registrado no cartório de imóveis. Mas o meu direito, o direito da União, é um direito originário, é um direito que começou desde o Tratado de Tordesilhas. Então, o que eu tenho agora presente é que, como você tem um título de propriedade registrado, você está de boa fé. Como você está de boa fé, mas o terreno não é seu, é meu. O terreno é da União. Mas como você estava de boa fé, vamos lhe dar o direito de você ser foreiro. Vamos então dividir o direito de propriedade, vamos dividir em dois direitos de propriedade. No aforamento, o que ocorre é o direito de propriedade é dividido em dois direitos de propriedade. Um direito de propriedade é o chamado domínio direto, que eu exemplifico mostrando aqui o fundo desse celular. Tal qual a rainha da Inglaterra. A rainha mas não manda em nada, então com isso aqui você não faz nada. Então isso aqui é o domínio direto, é da União. E a União vai dar àquele proprietário que foi impactado, ele vai dar o domínio útil, o aforamento. Aí o foreiro, então, pode, nesse exemplo que eu estou dando, ele pode aqui usar muito bem, fazer ligação telefônica, bater fotografia, mandar torpedo, etc. Então, temos, portanto, dois proprietários. Um proprietário do domínio direto e um proprietário do domínio útil. Então, aquele antigo proprietário, ele passou a ter um direito de propriedade limitado. Antes ele tinha os 100%. Aí, com o aforamento, ele passou a ter o direito de usar, gozar, etc., só nessa parte. E por isso ele fica obrigado a pagar um foro ao titular do domínio direto, que é a União. E como a relação é pessoal, é uma relação entre a União e o foreiro.
entrou com a ação da ASAP, era uma ação civil pública? Ação civil pública, que funciona como um guarda-chuva. Essa ação civil pública, ela tem o efeito de dizer é nulo ou não é nulo o processo do patrimônio da União. Se é nulo, então não cabe pagamento de foro, nem de taxa de ocupação, nem de laudêmio. Isso é inominado para todo mundo. É para todo mundo. Da área. Aí, depois que essa ação transita em julgado, depois que termina o processo, aí eu entro com o nome de cada um para dizer, doutor juiz, olha aqui, eu quero o dinheiro desse aqui, e desse, e desse, e desse. Então, os papéis, a quantidade de papéis, fica para o fim. Porque a ação já está ganha. No caso da ação individual é diferente. Eu tenho que começar fazendo uma ação com o nome botando de cada um, procuração de cada um, e mais o CPF, e CPF de identidade, e mais uma prova da residência, conta de luz, gás, telefone, a escritura. O senhor ganhou a ação de Jardim Oceânico, foi uma ação civil pública. Foi. Foi uma ação civil pública. Foi. E depois, aí, veio então o procedimento, ou até agora o SPO não reconheceu? Que foi a primeira instância que o senhor Não, a ganhou. primeira coisa que aconteceu é o seguinte. Bom, primeiro, já aconteceu inclusive de eu entrar com a petição e pedir a prisão da superintendente do patrimônio da União. Por quê? Eu tenho um acórdão do tribunal suspendendo a cobrança de foro, laudêmio, taxa de ocupação, mandando retirar nome do CADIM, determinando ao cartório de imóveis que faça todo e qualquer registro sem a exigência de pagamento de laudêmio. Aí, E ela não acata. aí o patrimônio da União titubeou, empurrou com a barriga e continuou mandando as cobranças. Aí eu tive que requerer e o juiz, quer dizer, o processo está lá no tribunal, mas eu pedi uma cópia dele, chama-se autos suplementares, uma cópia para ficar na vara a fim de resolver esses problemas, esse feijão com arroz. E aí o processo então leva o caso para o juiz. Aí o juiz prontamente manda suspender as cobranças. O senhor ganhou em 2007. Ganhei em 2007. E o pessoal já está livre lá no Jardim Oceânico, já está livre? Em definitivo não, porque o processo está para subir para o STJ, exatamente por causa dos problemas criados por um mais outro, porque tem por exemplo, no processo do Jardim Oceânico. O grupo era mais ou menos o que também. Não tem o grupo, é a AMAR. Uhum. AMAR, uma associação igual à SAP. Uhum. Naquele tempo podia a associação representar. Uhum. Aí o estatuto da AMAR dá poderes expressos para ela representar os seus associados. E aí, depois... O da ASAP não dá? O da ASAP eu propus a ação igual, e a juíza entendeu que a ASAP não tem poder. Já era outra juíza no caso, não era a primeira juíza. Nesse caso, doutor Evandro, o que seria o recomendado? Seria a ASAP alterar o seu estatuto ou ser constituída uma outra sociedade para que representasse com esse propósito específico? Seria melhor outra sociedade esperar um ano, porque a sociedade tem que ter, a associação tem que ter um ano de vida, que ela atinge a maioridade com um ano. E aí tem que lembrar do prazo de validade. As pessoas que querem já... prazo, a gente lá atrás falou de duas situações. Aquelas pessoas que já fizeram pagamento, aquelas pessoas que fizeram pagamento em juízo, né? E os prazos para estar recebendo. Tem um outro grupo que é a situação daquelas pessoas que ainda não pagaram o laudêmio. Nesse caso, para esse grupo, qual seria o encaminhamento recomendado? Propor ação, pedir ao juiz para depositar, sai um alvará para cada uma, faz a escritura, registra, faz tudo e a ação continua. Aí vem a sentença final. Aí, entrar com a petição, doutor juiz, me dê meu dinheiro que está depositado aí.
Aí o juiz verifica verifica com a AGU se está certo, e aí, como não tem nada errado, aí o juiz dá um alvará e a gente vai na Caixa Econômica e a Caixa Econômica libera o dinheiro com 24 horas. Quer dizer, quem não fez pagamento ainda, então é a situação semelhante àqueles que já fizeram depósito em juízo. Agora, quem não fez o pagamento ainda e não entrou com ação nenhuma, pode querer se aventurar assim, olha, o processo da SAP está, no tribunal para decidir se a SAP pode ou não pode representar os seus associados, pode ou não pode continuar com essa ação. Aí o sujeito chega e diz, eu paguei o ano passado, então eu vou esperar o resultado dessa ação da SAP, porque tem tempo. Mas quem já pagou há 3 anos passados, coisa assim, pagou há 3 anos passados, aí vai pensar, peraí, eu vou esperar pela solução da SAP? Não, eu prefiro entrar com minha ação individual, inclusive porque uma coisa não prejudica a outra. Agora, como é que fica? A gente paga todo ano o foro. Se a gente vai continuar pagando esse foro o resto da vida? Não, o foro, veja bem, se a gente ganhar a ação, aí não paga mais nada, né? Nem um novo laudêmio quando vender. Não. Tal como tem acontecido, está acontecendo no Jardim Oceânico. Ainda hoje acontece o seguinte, o Patrimônio da União botou o nome das pessoas no CADIM. Deixa eu voltar a esse ponto que o senhor falou, da pessoa estar com o nome no CADIM. Que evento que determina isso? É ela querer fazer o registro do imóvel, é a pessoa que tem, no caso ali, o registro de compra e venda, porque naquele caso ainda está no nome das construtoras, o imóvel, e no princípio não há transferência, não teria ainda havido sim. pagamento. Sim, né? Veja bem, o imóvel está no nome da empresa construtora e incorporadora. Aí vem uma outra pessoa que você chegou e comprou. Aí comprou, mas não registrou ainda. Então o Patrimônio da União não lhe conhece. Se a empresa construtora não está pagando foro, ela não está pagando foro, então quem está com o nome preso é ela. E aí o Patrimônio da União bota o nome dela no CADIM, não é o seu. Agora, quando fizer a escritura para você e registrar no cartório de imóveis, transferir lá para o Patrimônio da União, fizer a transferência da titularidade, tirar do nome da empresa vendedora e botar no seu nome, aí você passou a ser o devedor, aí o Patrimônio da União vai cobrar de você. Se você deixar de pagar, aí o Patrimônio da União vai botar o seu nome no CADIM. Mas se você está protegido por uma ação, então o nome já não entra mais no CADIM. Porque com a ação e o dinheiro depositado lá, aí fica suspenso. Suspensa qualquer exigência. No caso que o senhor defendeu agora, o ministro determinou que se procedesse então a citação dos interessados, não foi isso? Foi. Ninguém está livre do laudêmio, está livre temporariamente do laudêmio. Não, aí é o seguinte, veja bem. Até que ele prove que a área dele não era por ele. Aí é o seguinte, quando a justiça declara que o processo é nulo, então isso, e aí suspende e exonera, digamos assim, cada comprador, dentro daquele processo, ele fica livre de pagamento de foro, laudêmio, taxa de ocupação, etc. Agora, só aqueles. Cria jurisprudência? Por exemplo, esse caso aí, nas ações que eu tiver que entrar, eu já vou mencionar esse caso como um precedente. Né? Agora, o problema
se você paga quando você ganha a ação, você ganhou a ação em virtude de uma preliminar. O processo é nulo porque o chamamento dos proprietários foi feito por editais. Não é? Mas isso não significa, teoricamente, o patrimônio da União pode fazer outro processo chamando. Pode fazer a partir de agora. Ele pode fazer outro processo chamando, olha, eu vou fazer. Aquele foi mal feito, agora eu vou fazer direito. Agora eu vou fazer direito. Aí, na hora que ele vai fazer direito, então você tem outras defesas. Ele vai chamar pessoalmente, aí você vai comparecer e vai dizer, olha, negativo porque originariamente terrenos de marinha eram só aqueles que ficavam ao longo da costa. Somente no ano de 1940, pelo Decreto-Lei 2490, é que o Getúlio inventou essa história de terreno das margens da lagoa ser de marinha. Mas no ano de 1940, a empresa Barra da Tijuca Imobiliária S.A., que é minha antecessora, a imobiliária Barra da Tijuca já era proprietária. Então, a União indenizou a Barra da Tijuca Imobiliária porque houve aí uma espécie de desapropriação. Quer dizer, então você não pode cobrar, não pode dizer que é terreno de marinha, porque esse decreto-lei 2490, ele pode valer lá para, como eu digo, qualquer lugar onde não tenha nem placa de Coca-Cola. Mas aqui que já tem dono, já tinha dono, não vale. Então na escritura vintenária dessa incorporação não era terreno de marinha. Não era de marinha. Eu tenho duas outras questões aí. No caso, se fizesse em 1940, deveria se chamar o quê? Meia dúzia de proprietários naquela época. Exatamente, né? Era meia dúzia só. E agora, né, vão ser o quê? 15 mil, 20 mil, 30 mil proprietários para estar cada um deles sendo chamado para... E por isso o patrimônio da União não vai chamar. E uma outra questão, se eu não me engano, uma conversa anterior, tinha até questão, que não sei se você se referiu isso antes, que essa lagoa ela não dava para o mar originalmente. Isso é outra coisa, quer dizer, na hora de fazer o processo corretamente, aí você vai chegar e dizer, olha, primeiro, terreno de marinha, de lagoas, isso começou no ano de 1940 e em 1940 já tinha proprietário. Bom, isso é uma novidade, porque terreno de marinha é só aqueles ao longo da costa. Segundo, não é navegável. E não é navegável. Muito bem. Segundo, essa lagoa é uma lagoa de água doce, porque a Lagoa da Tijuca é alimentada por uma dúzia de rios que descem e era uma lagoa de água doce. Tanto que em 1940 o prefeito mandou abrir lá no Juá, mandou jipes e 20 homens com picaretas para abrir, para que o mar se adentrasse na lagoa, para salinizar as águas da lagoa, porque tinha um foco de mosquito causador de impaludismo. E não se conhece mosquito em água salgada. Né? Quer dizer, então, a gente tem, na hora que o patrimônio da União, se o patrimônio da União resolver fazer o processo direitinho, aí nós vamos ter a oportunidade de provar, de estabelecer várias barreiras. Olha, você quer fazer, mas não pode, olha, você pode atingir qualquer outro, menos a mim. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, a gente está vendo que tem duas situações diferentes aí de estratégia até, né? Uma de contestar o chamamento dos proprietários e outra que seria, não sou advogado, mas seria uma coisa assim, que se chama de mérito, né? Que não poderia ser. Né? Exato. Então, a pergunta é, por que já não se partia, não se parte nesse momento já para
contestar, então, com base nessa questão que a lagoa foi aberta, que aquela ali não era área de marinha, que não era navegável, já direto em cima desse... Mas eu, na minha ação, eu entro. A minha ação é uma ação... Essa ação que eu propus em favor do pessoal do Jardim Oceânico é uma ação que tem 34 páginas. Agora, sendo que, no caso daqui da Lagoa da Tijuca, a ação ainda se alonga porque eu jogo isso como a questão do chamamento, vai como uma matéria preliminar, e depois eu entro com os demais defeitos. O Decreto-Lei 2490 é do ano de 1940, a Lagoa de Água Doce, não é? Bom, então, estrategicamente importante é, primeiro, parar a cobrança, liberar, aí depois tem muitos outros argumentos para não chamar... Veja bem, mas os juízes, em matéria de direito processual, se a gente tem uma matéria preliminar, essa matéria sendo resolvida, se ele resolveu com essa matéria, ele despreza todas as demais. No caso, por exemplo, do Jardim Oceânico, eu propus a ação. No caso desses 6 aqui, eu discuti todas essas questões, todas essas nulidades, mas foi acolhida uma primeira, que é a do chamamento por editais. Isso pelo seguinte, veja bem, chama-se uma matéria preliminar. Preliminar prejudicial do conhecimento de mérito. É uma questão que prejudica que você vá além. Eu acho que, do ponto de vista do que nós queremos, está mais ou menos esclarecido, colocado. Vou fazer mais. Tem muita gente que eu acho o seguinte, eu acho que ele está colocando muito claramente o seguinte: todos os caminhos são válidos. Quer dizer, quem tem, como é o seu caso, eu tenho pressa. O Adalberto também tem pressa. Entra com ação individual, conversa com um advogado, pode ser ele, pode não ser, mas sabe que não dá. De ação. Bom, então o que eu quero, deixa eu só o que eu queria dizer. Então quem tem pressa vai entrar agora. Mas esse a gente tem alternativas pelo artigo 139 da Constituição Federal, a função do Ministério Público, inciso 3, é defender, questionar os interesses difusos e coletivos também. Tem gente que pode achar melhor, é mais complicado, você não tem um domínio sobre a coisa, não tem sobre o advogado, mas pode, uma só pessoa, pela lei eu li a lei da ação civil pública, existe uma lei que regula a ação civil pública, 7.000, não sei o quê, essa lei diz que uma pessoa pode ir no Ministério Público e dizer assim: olha, eu quero que você, está aqui os elementos para você questionar, tá certo? Bom, então quem quer pode fazer esse caminho. O pessoal do MP também não é obrigado a fazer, ele pode achar que não tem mas necessidade. Ele já fez em Niterói, por exemplo. Uhum. Bom, e a terceira alternativa, é que eu considero mais permanente, é que o doutor Nicodemo chegou a aprovar, que é criar uma entidade. Lá em Recife, foi suspenso, na terceira vara federal de Pernambuco e Recife, foi suspenso o pagamento de laudêmio lá também, por uma ação de uma ONG chamada SOS Terra da Marinha. É uma entidade chamada SOS Terra da Marinha. E a justiça reconheceu a legitimidade dela